Fala galera, professor Ricardo Barros, o primeiro e o único, você já sabe, né, cara, que é o único diretamente aqui pro Que Concursos. E agora, meu aluno e minha aluna, pega essa visão. Eventinho de carnaval, é isso mesmo que você ouviu? Pegaram logo eu, um baiano, para colocar no evento de carnaval para você ver como aqui é dedicação total a você. Já que eu sou baiano, é que nem Casas Bahia, eu vou roubar o slogan. Dedicação total a você. Exatamente você que está me ouvindo agora, que já pulou bastante carnaval ou então não pulou, mas que quer ser contratado no concurso público para o próximo conseguir pular, né? Para conseguir colocar aqueles blocos caros no cartão, conseguir ir pagando sem se desesperar tanto, né? Porque concurso público também é isso, é liberdade financeira. Não vai te deixar milionário, mas já te dá uma boa escada, né? Já te dá um bom degrau para que você suba esse degrau e alcance patamares mais altos, né? Concurso público é o começo da nossa liberdade financeira, é o começo da nossa história, né? Para muitas pessoas, apesar de haver outros caminhos, concurso público é um destes. E este do Banco do Brasil é muito importante, foi o primeiro concurso assim de renome que eu passei e que me fez, né, trilhar essa trajetória até estar aqui. Quem diria que eu estaria aqui conversando com vocês, tá bom? E hoje, gente, vou aproveitar que é carnaval, falar de um assunto aí mais light, né? Mas que sempre figura nas provas, caiu na prova do Banrisul, caiu na prova do Banco do Brasil, caiu na prova da Caixa Econômica, caiu em tudo que é prova de conhecimentos bancários, sempre acaba figurando. Muita gente me pergunta, Ricardo, quais são os assuntos mais importantes conhecimentos bancários? E é uma pergunta muito complicada, por quê? Porque nós temos 24 tópicos de conhecimentos bancários que se dividem em 10 questões. Então, como que você vai conseguir nessa configuração eleger quais são os tópicos mais importantes? É meio complicado, não é verdade? Mas esse tópico aqui, mais especificamente o tópico 15, tá? Que se chama Garantias do Sistema Financeiro Nacional, é um tópico que eu acho muito importante que vocês vejam, até pelo fato de que é algo que sempre figura na sua prova. Então vamos botar assim, né, cara? Se você acerta a questão de garantias, que muito provavelmente aparece, acerta a questão de ética e responsabilidade socioambiental, pelo menos já fechou duas, só tem mais 8. E é assim que a gente vai fazendo, tijolinho em cima de tijolinho, e a coisa acaba dando certo uma hora. Tá bom? Então, galera, então é isso. Sem mais delongas, vamos junto, vem comigo, e você já sabe, né, meu velho? Vem pra tela. Pessoal, a garantia do Sistema Nacional, ela é baseada na concessão do crédito. Como assim? Não podemos nos esquecer que um dos participantes dos mercados de crédito, né, que você, na verdade, do mercado financeiro, um dos componentes desse mercado financeiro é o próprio mercado de crédito, certo? Lembrando que o mercado financeiro é composto pelo mercado monetário, pelo mercado de crédito, pelo mercado de capitais e pelo mercado de câmbio. E o mercado de crédito, como o próprio nome diz, é aquele que fornece crédito para as pessoas, mais comumente na forma de empréstimos, né? Empréstimos, financiamentos, créditos diretos ao consumidor, entre outras situações. Só que todas essas modalidades de empréstimo, o banco, né, a instituição bancária, ele vai ficar mais seguro, apesar de o banco estar sempre seguro, né? Mas ele vai ficar mais seguro se ele tiver uma garantia sobre esse empréstimo. Ou seja, caso aquele devedor, né, aquele cliente não pague o empréstimo, não pague o financiamento ao banco, existe uma garantia que o banco pode executar a fim de saldar essa dívida. Lembre-se, banco não é, de maneira geral, concessionária. Como assim? Então eu vou lá comprar um carro, aí se eu não pagar o banco vai lá e toma o carro, e isso é bom para o banco? Não, isso não é bom para o banco. Por quê? Porque o banco vai lá, toma esse carro, depois vai botar em leilão. Então ele iria ganhar mais se você pagasse o financiamento do que por leilão daquele carro especificamente. Então, para os bancos, o interessante é que você paga o empréstimo. Mas, lógico, se houver uma garantia atrelada a isso para que, caso você não realize o pagamento, o banco também possa ter uma segurança maior, melhor para o banco. Nunca se esqueça que banco é a única instituição do planeta Terra que, quando o mundo está bem, o banco lucra. Quando o mundo está mal, o banco lucra também.
Tá bom? Então, beleza. Em uma concessão de crédito, são definidos o valor a ser liberado, né? Os encargos, né? Ou seja, quanto é que vai se cobrar ali de taxa, de juros, coisa parecida. O prazo desse empréstimo, né? Também algo aí cobrado, tá? E as garantias. E é essa situação, a garantia, né? Que pode como é que eu posso dizer, que é que nós vamos estudar agora. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Importante: a garantia não é determinante para a concessão do crédito. É algo a mais, que, caso exista, facilitará as condições de concessão desse crédito. Ou seja, a garantia ela não é determinante para o crédito, a não ser que o crédito ele já venha em sua especificação, que é um crédito com garantia de tal coisa, né? Algumas instituições financeiras, elas oferecem essas linhas, né? Crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia de veículo. Então, essas situações aqui vai ser necessária a garantia. Mas, de uma maneira geral, a garantia não será determinante para a concessão do crédito, tá bom? E, como eu falei, é melhor para a instituição financeira que a garantia não seja efetivamente usada, tá? Pois o banco, obviamente, vai preferir receber o crédito. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E como eu já falei para vocês, né, em outras aulas, em outras questões, eu vou falar agora novamente, existem duas famílias de garantias, que seriam as garantias pessoais ou as garantias reais. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, as garantias pessoais, também chamado de fidejussórias, elas seriam as garantias que são baseadas na pessoa. Como assim as garantias que são baseadas na pessoa? Quando você toma um empréstimo e você precisa de uma garantia e eu funciono como um garantidor desse empréstimo que você pegou, perceba que sou eu que estou funcionando como garantia. Então é uma garantia pessoal. A garantia pessoal mais difundida, né, comumente, é o fiador, né, que é a garantia da fiança, que é muito cobrada em aluguel, por exemplo, né? Caso você não pague o seu aluguel, o seu fiador vai pagar o seu aluguel, tá bom? Então veja, né, que isso é um exemplo de uma garantia pessoal. Em regra geral, quando falamos em garantias pessoais, nós temos duas garantias. Quais? O aval e a fiança. Porém, a fiança ela também pode ser uma fiança bancária, tá? E essa fiança bancária nada mais é do que o próprio conceito de fiança, mas sendo oferecido pela instituição bancária, pelo próprio banco. É como se o banco fosse o fiador daquela situação. Tá bom? Então, quando nós falamos de garantias pessoais, eu quero que você se lembre de aval e de fiança. Até porque a fiança bancária é um conceito muito similar à fiança, só que ela é fornecida, né, pelos bancos, como o próprio nome diz, e não fornecida por uma pessoa específica. Enquanto, né, que a fiança é fornecida por uma pessoa específica. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá então destrinchar isso aqui. Primeiro de tudo, aval. Aval é a garantia dada por um terceiro, ou seja, um avalista, que é pessoal, né? A responsabilidade do avalista é solidária e independe da data em que foi concedida o aval. Ainda sobre a data, pode haver aval antecipado. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a diferença quando nós falamos que uma garantia é solidária e que outra garantia é subsidiária? Quando nós falamos solidária, funciona mais ou menos assim. Digamos que eu esteja devendo para você. Você me emprestou o dinheiro e eu estou lhe devendo. E eu falo para você o seguinte: olha, um outro professor, o professor Rezende, ele é meu avalista. Então veja que é aval. Se é aval, a nossa responsabilidade é o quê? Solidária. Até aí tudo bem. Agora perceba a seguinte situação. Eu estou lhe devendo 10 mil. Chegou a data e eu não lhe paguei. Quem que você cobra? Os dois. Quem que vai pagar?
quem pagar primeiro. Se o Rezende pagar 8 mil e eu pagar 2 mil, você recebeu seus 10, deu sua dívida ali por encerrada e vida que segue. Se eu pagar 9 e o Rezende pagar 1.000, também vida que segue. Ou seja, em uma cobrança solidária, em uma responsabilidade solidária, não existe o benefício de ordem. O que seria um benefício de ordem? Primeiro você cobra de mim, depois que esgota-se tudo que eu posso pagar, então depois você cobra do Rezende, aí esgota o que ele pode pagar e vai cobrando da pessoa até depois dele, né? Se fosse um fiador do fiador e assim sucessivamente. Então perceba que no aval não cabe esse benefício de ordem, porque a responsabilidade é solidária. Uma coisa interessante é que o aval ele não depende de data. Como assim? Você tem um empréstimo. A pessoa, você está pagando ali o seu empréstimo, né? O seu título de crédito, que a gente vai ver que o aval é título de crédito, o empréstimo é contrato, mas enfim, você tem ali um crédito, né? Um título de crédito, que uma pessoa é seu avalista. Você vem pagando certinho e faltando, depois de 2 anos que você contraiu essa dívida, a pessoa vira sua avalista e você para de pagar. Aí o banco vai lá e vai cobrar tudo desse seu avalista também. Ele vai cobrar ao mesmo tempo de você também. Aí o avalista fala, mas eu acabei de ser avalista dele. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o aval independe de data. Não importa quando você se tornou o avalista, a partir daquele momento você é responsável por todo o crédito, né? Por toda aquela situação de devedor, né? Do devedor principal, independente da data. Lembrando que no aval a responsabilidade é solidária, tá bom? Se baseia na declaração unilateral da vontade. Como assim? Ninguém pode ser forçado a ser avalista, né? Então a garantia pessoal, ela é uma declaração unilateral da vontade. Por quê? A vontade de ser um avalista é do próprio avalista. Aí o avalista vai falar, mas o cara me pediu, o cara é meu irmão, o cara é meu parceiro, meu irmão, não importa, você pode pedir um monte de coisa, mas a vontade de ser avalista é sua, tendo a obrigação de ser lançada no próprio título. Um ponto importante é que caso o avalista for casado, é necessário a assinatura do cônjuge, até porque o cônjuge ele vai funcionar ali como uma pessoa só para fins gerais, né, para fins de dívida, então sim, vai ser necessária a assinatura do cônjuge nessas situações. Por ser uma garantia cambiária, só pode ser feita em títulos de crédito, não sendo válidas em contrato. Então, gente, lembre muito dessa situação. O aval é uma responsabilidade solidária que é devida apenas para títulos de crédito, tá bom? Enquanto que a outra garantia pessoal que nós vamos ver vai ter uma característica diferente disso aqui. Então perceba que o aval é apenas para títulos de crédito. E aqui alguns detalhes, né? Uma empresa pode ser avalista, desde que o contrato social não proíba. Então, ou seja, podem ser avalistas tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. O aval, ele pode ser feito por procuração, tá? Você não precisa ali assinar o seu aval, contanto que você tem um procurador, né, que tem esse mandato, né, esse mandatário com poderes especiais. Pode haver mais de um avalista para a mesma pessoa, ou seja, pode haver mais de um avalista para o mesmo título de crédito. E pode haver um aval de aval, que é o aval sucessivo. Lembrando que você pode ter o devedor principal, um avalista, o avalista do avalista, o avalista do avalista do avalista e o avalista do avalista do avalista do avalista. Se esse devedor principal não pagar o seu título, o credor vai cobrar todos ao mesmo tempo, porque o aval não comporta benefício de ordem, tem uma responsabilidade solidária. Fiança. Fiança também é uma garantia pessoal, porém a ideia ela é diversa do que nós vimos em aval. Por quê? Porque enquanto nós temos que o aval é para títulos de crédito, né, como foi falado, a fiança, por sua vez, não será para títulos de crédito, e sim para contratos, tá bom? Então vamos lá. A fiança, ela trata-se de uma obrigação escrita, acessória ao contrato
contrato principal sendo cobrado caso o devedor principal não pague a dívida. Ou seja, a fiança, ela não é solidária à responsabilidade. A fiança tem uma responsabilidade subsidiária, enquanto que o aval tem uma responsabilidade solidária. A fiança é para contratos, enquanto que o aval é para títulos de crédito, tá bom? Continuando, a fiança então tem benefício de ordem, ou seja, primeiro se cobra o afiançando e depois o fiador. Não vai funcionar que nem um aval, que você cobra todos ao mesmo tempo. Você vai cobrar um de cada vez, tá bom? Tranquilo, show de bola, fácil, fácil, fácil. E vamos para onde? Vamos para frente. Você tem que o aval ele pode ser por prazo determinado, como ele também pode ser por um prazo indeterminado, tá? Mas o normal do aval é que seja por prazo determinado. Uma coisa aqui, né, que é interessante que você saiba é que isso aqui dificilmente se cobra em prova, tá? Esses maiores detalhes aqui. Da mesma forma que o aval, caso o fiador for casado, deve haver a participação dos dois cônjuges, padrão. Gente, o que você tem que lembrar então? Aval, responsabilidade solidária e para título de crédito. Fiança, responsabilidade subsidiária e para contratos. Morreu. O resto tudo são detalhes que não diferenciam tanto entre si e normalmente não são cobrados para a prova. Com esse conhecimento que eu falei, você já consegue separar muito bem as duas situações. Continuando, como eu falei, diferentemente do aval, a fiança não é uma obrigação cambiária, e sim contratual, ou seja, não é em título de crédito, é em contrato. Sendo assim, fiz aqui um quadro resumo com as diferenças entre aval e fiança. O aval é direito cambiário, fiança é direito contratual. Aval somente para títulos de crédito, fiança para qualquer crédito e não títulos. Aval e também títulos, na verdade, né? Aval apenas no próprio título. A fiança pode ser dada por instrumento à parte. Ou seja, para que você seja avalista de alguém, você tem que escrever esse aval, digamos assim, no próprio título. A fiança pode ser feito um aditivo, um instrumento à parte que garanta que você está sendo fiador daquele título ou daquele contrato, tá bom? E o aval não tem benefício de ordem, enquanto que a fiança ela tem benefício de ordem, até porque você tem uma situação subsidiária, ok? Tranquilo? Show de bola e vamos para frente. E finalmente chegamos aí na fiança bancária, tá? Lembrando que essa fiança bancária aí nada mais será do que a própria fiança, mas voltada para títulos de para instituições financeiras bancárias, tá? Então vai ser aquela instituição financeira que vai ser o fiador daquele contrato, e é um conceito semelhante ao de fiança, porém a fiança bancária, ela vai ser prestada por instituições financeiras. Padrão. Tem prazo determinado, padrão, tá? De vigência, e para sua concessão, os bancos exigem outras garantias, como nota promissória, calção de títulos de renda fixa ou de duplicatas. Então, qual é a diferença entre a fiança para a fiança bancária? Lembre-se que a fiança, deixa eu botar aqui, a fiança, ela é por prazo determinado ou indeterminado, apesar de indeterminado ser exceção, tá? Já a fiança bancária, ela será por prazo determinado sempre e serão necessárias outras garantias para que o banco possa conceder a fiança. Porque já viu o banco ser garantidor de alguém? Banco quer garantia. Então, para o banco dar garantia de alguma coisa, ele tem que receber outras garantias em troca, tá? Então, essa aí vai ser a diferença entre fiança e fiança bancária, mas no geral tem tudo a mesma coisa. Ok? Tranquilo? Show de bola! Vamos que vamos, vamos pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Proibições. Tá bom. Aqui já é uma parte assim, né, mais específica, tá? Eu nunca vi isso aí ser cobrado em prova, mas é interessante aí, né, que a gente fale sobre isso. Então temos aqui que é proibida a concessão de fiança, entre outros, para fiança ou qualquer outra garantia que possa, direta ou indiretamente, ensejar aos favorecidos a obtenção de empréstimo ou levantamento de recursos junto ao público. Como assim? Imagina que eu chego num banco e eu peço uma fiança para pegar um empréstimo. Isso aí vai ficar um pouco esquisito, tá? Ou então que eu peço uma fiança bancária para que o banco me conceda um próprio empréstimo. Então, assim, você vê que isso pode se tornar uma burla, então acaba sendo uma proibição. A fiança, ela tem que ser em moeda nacional, tá? Isso aqui se fala aqui de fiança bancária, na verdade, tá? Isso aqui, perdão. Isso aqui eu tô falando de fiança bancária. A fiança bancária, ela tem que ser em moeda nacional, porque é proibida que seja em moeda estrangeira, tá? Então tem que ser em moeda nacional. Por quê? Porque não pode haver o risco de variação de taxas. A diretoria do banco e membros dos conselhos não podem pegar fiança bancária, bem como seus cônjuges. Por quê? Porque isso seria, né, um conflito de interesses, é como se fosse legislar em causa própria. Eu sou o conselheiro do banco, o presidente do banco, e eu quero um empréstimo de 1 bilhão e que o banco garanta para mim mesmo que eu sou o dono, é basicamente brincar com o dinheiro dos outros, mais ainda, né, do que já fazem. E as pessoas físicas ou jurídicas que participem do capital do banco, ou sejam, sócios. Se você tem sócios daquele banco com mais de 10%, e meu irmão, você ter mais de 10% de um banco, você já é mega miliardário, salvo a autorização específica do Bacen. Então perceba que a fiança bancária é algo assim, né, que não é tão comum ser disponibilizado. Não é algo assim que você vê todo dia. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E vamos para onde? Vamos para frente. Vamos falar agora das garantias reais. Pessoal, já que nós falamos das garantias pessoais, e essas garantias pessoais elas se baseiam nas pessoas, nada mais justo do que entender que as garantias reais não vão se basear na pessoa, ou seja, não é uma pessoa que está garantindo algo, e sim uma coisa, ou seja, a garantia para aquele empréstimo, para aquele crédito, não é uma outra pessoa que vai pagar, e sim uma coisa, um bem que pode ser executado caso essa garantia, esse empréstimo não seja pago, não seja honrado. E é por isso que as garantias reais, elas são a hipoteca, a alienação fiduciária e o penhor mercantil em regra. Vamos falar primeiramente então do penhor mercantil. O que seria esse penhor mercantil? É o contrato segundo o qual uma pessoa, tá, que é o dador ou o devedor, dá outra coisa móvel, perceba, né, que o penhor em regra são de coisas móveis em segurança e garantia do cumprimento de obrigação comercial. Isso é muito visto, por exemplo, em joias, em ouro, no qual você se dirige à Caixa Econômica, você entrega ali uma joia, coisa parecida, e a Caixa Econômica faz uma avaliação daquele produto. Então, digamos que fale, olha, isso aqui vale 10 mil reais. Ah, mas eu comprei por 20 mil, meu irmão, mas vale 10 mil reais. Você comprou porque tinha marca, não sei, blá, blá, blá. Isso aqui vale 10 mil reais pela avaliação e eu lhe pago 9 mil e fico com essa joia. Você tá precisando de dinheiro, beleza, você pega, você faz o que tem que fazer e daqui a 6 meses, né, pelo prazo do penhor, você chega com os 10 mil, né, que é o preço original e resgata a sua joia de volta. Caso você não resgate, o banco fique com esse prejuízo de 9 mil, o que é que o banco faz para conseguir vencer esse prejuízo? Ele vai simplesmente vender aquela joia, executar aquela joia. Normalmente, quando você entrega algo pro penhor, você não vai pegar de volta. É um jeito meio que de você vender as coisas, tá bom? Isso aí, o que mais tem penhor é o penhor de aliança. O pessoal vai lá, termina com a morena, fica triste, fica decepcionado e vai lá penhorar a aliança pesada, aquele bambolezão que tá no seu dedo. Sendo assim, em resumo, extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação, ou seja, você pagou, perecendo a coisa, como assim? Se aquilo ali que você botou no penhor estragou, mas na verdade essa situação de perecibilidade tem mais a ver com o tempo, tá? Então se uma joia, ela não vai estragar, mas uma joia, se o penhor for de uns 6 meses,
Passou esses 6 meses aqui, o penhor extingue-se. Você não tem mais como desfazer a operação. E renunciando o credor, isso aqui banco nunca vai fazer isso, né? Que é o seguinte, que é o credor chegar e falar o seguinte, ah, não precisa não, cara, tó isso aqui de volta, aí o penhor se extingue, tá bom? Então veja, o penhor, ele é de coisas móveis, a garantia do penhor é o próprio bem penhorado, tá bom? Tranquilo? Show de bola. Não confunda com alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela é muito tranquila para a maioria das pessoas porque ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Quando a gente financia um carro em 60 parcelas, né, que antigamente você financiava em 60 parcelas de 400, hoje o carro tá tudo caro, um Kwid tá 70 mil, você vai lá e financia em 60 parcelas de muito dinheiro, tá? Mas enfim, se você pega e financia um carro a perder de vista e vai pagar juros pra caramba, então, conselho, não financie um carro. Fique mais um tempo andando de Uber, de ônibus, o que for. Espere os juros baixar, espere o preço do carro baixar, a coisa dá uma ajeitada, tá? Mas enfim. Então, você vai lá e financia um carro, e enquanto esse carro está financiado, esse carro é de quem? É do banco. Por quê? Porque ele está alienado ao banco. Da mesma maneira, quando você financia um imóvel e você vai morar nesse imóvel, esse imóvel ele está alienado à Caixa Econômica. Ou seja, esse imóvel não é seu. Esse imóvel é da Caixa. E vai acontecer de quando você acabar de pagar todas as prestações, vai haver uma desalienação desse imóvel, porque esse imóvel ele não vai estar mais alienado. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E isso aqui, tá? Que seria a alienação fiduciária. É quando você compra um bem, vai pagando o bem e durante esse tempo você tem o uso do bem, só que não tem a sua posse ou propriedade. Por quê? Porque o bem não é seu. Eu já vi algumas bancas falarem que você tem a posse porque você está com o bem, mas não tem a propriedade. Mas também já vi outras bancas falarem ao contrário. Então, qual é a dica que eu dou? Não se apegue muito à palavra, mas se apegue ao contexto. Se a questão está dizendo que essa posse vai ter como se fosse um sentido de uma posse momentânea, mas o bem não é seu, então isso vai estar certo. Por quê? Quando você financia o carro, você está andando com o carro para lá e para cá. Mas se você não pagar, esse carro vai entrar em busca e apreensão e esse carro fica alienado. Não é verdade? Beleza. Tranquilo. Mesma coisa de um imóvel. Você está morando no imóvel, tudo bonitinho, mas esse imóvel ainda não é seu. E é por isso que a alienação fiduciária em garantia é o contrato, tá? Então veja aqui, é o contrato pelo qual o devedor, até aí tudo bem, pelo qual o devedor ou fiduciante, como garantia de uma dívida, pactua a transferência da propriedade fiduciária do bem ao credor ou fiduciário, sobre condição resolutiva expressa. Ok? Tranquilo, show de bola. Ou seja, você está entregando, né? Você está usando o bem, mas você sabe que aquele bem é do credor. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A alienação fiduciária, então, é um modelo de garantia de propriedades, móveis ou imóveis, que se baseia na transferência de bens como pagamento de uma dívida, até aí tudo bem, beleza, a partir de um acordo firmado entre o credor e o devedor. Tudo certo, né? Sem maiores problemas aí, nós já entendamos a ideia, certo? Opa, quase passei. E por fim, a hipoteca. Então, veja, gente, vamos fazer aqui um resumo. Primeiro de tudo, nós temos o penhor. O penhor é para bem imóvel e você já entendeu ali como é que funciona. A alienação fiduciária pode ser tanto para bem móvel como para bem imóvel, porque um carro é um bem móvel. Em um carro, você ali, né, também consegue deixar ele alienado ao banco. Um imóvel, como o próprio nome fala, uma casa, é um bem imóvel, tá? E você também pode deixar ele alienado ao banco. Perceba que nesses dois casos o bem ainda não é seu. Você pega o empréstimo para começar a usar o bem, na esperança que pagando tudo você tenha o bem passado para a sua propriedade. Beleza? Tranquilo. A hipoteca, ela tem uma diferença muito salutar com a alienação fiduciária. Por quê? Porque na hipoteca o bem já é seu. Você não financia para conseguir o bem
já é seu. E, diferente do penhor, a hipoteca é apenas para bens imóveis ou de difícil mobilidade, como por exemplo um navio, um transatlântico. Ricardo, mas um transatlântico é móvel, beleza, cara, mas você acha que ele consegue pegar ele aqui e levar para lá sem gastar um caminhão de dinheiro, sem todo mundo saber onde tá? Pô, vai parar na praia, tem que parar num porto, coisa parecida, então ele acaba sendo de difícil mobilidade. É fácil você controlar onde tá aquele avião, né, aquele transatlântico, coisa parecida. Mas regra geral, a hipoteca ela se dá para bens imóveis, tá? E, diferente da alienação fiduciária, o bem já é seu. Então, o que é hipoteca? É você já ter um bem e você pega um empréstimo dando em garantia esse bem. Agora perceba, eu não tenho uma casa e eu vou lá e faço um financiamento de 30 anos na casa, na Caixa. Alienação fiduciária, né? Porque eu não tenho a casa e começo a morar lá. Paro de pagar. Outra situação, eu tenho a casa é minha, gerações, a casa é minha família, eu não sei, e eu falo, cara, preciso de dinheiro, vou hipotecar a minha casa. Vou lá, pego um empréstimo de 500 mil, minha casa vale 500 mil, sei lá, eu pego um empréstimo de 500 e não pago o empréstimo. O que você acha que é mais fácil para o banco? Tirar o imóvel alienado ou tirar o imóvel hipotecado por uma via judicial? O alienado, lógico. Por quê? Porque o alienado ele já é do banco. Ele está só emprestando para a pessoa ali morar, né? Enquanto que o hipotecado, o imóvel é seu. Então perceba que para o banco é melhor que o imóvel esteja alienado do que hipotecado, tá bom? Então a hipoteca, como eu falei, é o direito dado ao credor de receber um bem imóvel ou de difícil mobilidade como garantia do pagamento de uma dívida por parte do devedor. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por norma, as hipotecas, elas são feitas sobre bens imóveis, né? Como eu falei para vocês aí, né? Que vão ser casas, terrenos, coisas parecidas, tá? Mas em alguns casos, também é possível hipotecar bens de difícil mobilidade, né? Como, por exemplo, aviões, navios, né? Como isso aí que eu já falei. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E na hipoteca, o direito dado ao credor é sobre o valor do bem hipotecado, padrão, e não sobre a sua substância. Por este motivo, nos casos de hipoteca, o imóvel permanece sobre a posse do devedor, ou seja, você não hipoteca a casa e tem que sair dela, você hipoteca a casa e continua nela. Beleza? Tranquilo? Fácil, fácil, fácil e vamos para frente. Vamos fazer umas questõezinhas então, né? Para matar essa situação aqui, vamos fazer umas questões que tá tudo certo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Lembrando, né, gente, que isso aqui eu acho que é questão certa de prova, tá? Garantir o Sistema Financeiro Nacional é algo que costuma cair muito nas provas, então fica ligado que isso aí pode te salvar, pode te dar uma vantagem competitiva na hora da prova. Beleza? E tá aqui, né? Como sempre, todas essas questões aqui tiradas do maior site de questões do Brasil, que é o que? Concursos, né? Você sabe disso. E vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. O anúncio seguinte constava no site do Banco do Brasil. Financie o seu veículo, novo ou usado, com as melhores opções e taxas reduzidas até 28 de fevereiro. Durante a promoção, é possível financiar carros novos e seminovos, com até 2 anos de fabricação, com condições diferenciadas. Você pode fazer tudo sem precisar comparecer a uma agência. Basta acessar o app do Banco do Brasil para simular as condições, escolher a opção que se encaixa no seu orçamento e finalizar a contratação com o envio dos documentos. E aqui vai falar que o crédito é sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. Padrão. Gente, o que é isso? Primeiro, que você vai financiar um bem. Segundo, que esse bem é móvel. Se é um bem, é uma garantia real. Se é uma garantia real, que vai ser perguntada, só pode ser hipoteca, penhor ou alienação fiduciária.
Como o veículo é um bem móvel, não vai ser hipoteca, só pode ser penhor ou alienação fiduciária. O que está falando aqui que você financia um veículo para começar a usar o veículo, ou seja, a posse do veículo não é sua e no penhor o bem móvel já é seu que você penhora, né? Tanto que você leva o bem para penhorar. Só tem uma opção essa questão. Eu nem preciso ler ela para saber que ela vai se tratar de uma alienação fiduciária, tá? Que uma das condições diz respeito à garantia do financiamento, que, no caso supramencionado, será o próprio veículo a ser comprado pelo devedor, uma vez que a garantia, né, daquele empréstimo, daquele crédito, é o próprio bem. Tá bom? Fácil, fácil, tranquilo, tranquilo. E vamos para frente. 2. Cisgran-Rio. Mais uma questão aí da Cisgran-Rio. E vamos lá. Ao conceder uma fiança bancária a determinado cliente, um banco garante o cumprimento de uma obrigação pelo cliente. Beleza. Mediante uma remuneração. A fiança bancária. Gente, nós já vimos aí, né, a situação de fiança bancária, basicamente é a fiança oferecida aí, né, por uma instituição bancária. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. A fiança bancária não precisa ser aprovada pela área de crédito dos bancos. Claro que precisa, né, cara? Como é que não vai precisar? Se é uma garantia, se é algo que o banco está dando em garantia, é uma situação aí que pode ser um crédito, como é que isso não vai precisar passar pela área de crédito dos bancos? Claro que vai precisar. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. É proibida pelo Banco Central do Brasil no caso de operações que não tenham perfeita caracterização do valor em moeda nacional. Lembra que eu falei isso para vocês? Que a fiança bancária obrigatoriamente tem que ser em moeda nacional, que é proibida quando não é em moeda estrangeira? Então nós já temos que a letra B. Mas vamos olhar o resto. Tem remuneração limitada à taxa de juros de referência da economia. Isso é uma verdade, tá? Porque o banco ele sempre vai trabalhar nos seus créditos com uma referência de taxa de juros, certo? E a fiança bancária vai ter essa peculiaridade. Não é utilizada nas negociações da bolsa, não tem nenhuma proibição sobre isso. E é uma operação de crédito, portanto, é sujeito ao IOF. Perfeito. Então, nós já vimos que vamos responder essa questão com aquelas proibições que vimos ali anteriormente. Lembre-se, a fiança bancária, ela pode ser feita apenas em moeda nacional. E esse é um tipo de questão bacana, por quê? Porque, cara, você começa aí, né, ver uma situação. Na realidade, até me confundi aqui, né? A B é a correta e a letra C tem remuneração limitada à taxa de economia? Não. Por quê? Porque esse é um crédito para o consumidor, é uma fiança para o consumidor. D, não é utilizada nas negociações de bolsas de mercadorias, não tem nenhuma proibição como isso, como eu falei. E letra E, não é uma operação de crédito, é uma garantia, tá bom? Então não tenho que falar que a fiança bancária é uma garantia, é uma operação de crédito, é uma garantia. E por que ela não vai ter a remuneração limitada à taxa de juros? Porque, cara, é uma garantia que vai ter a remuneração que ela quiser, porque ela é dada para alguém. A única coisa que tem como referência a taxa de juros é o mercado interbancário, é o CDI. De qualquer maneira, a letra B, lembrando que tem que ser em moeda nacional. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Vamos para onde? Vamos para frente. E 3, 2015. Um cliente interessado na compra de um imóvel próprio encontra, entre outras, as seguintes informações no website do Banco do Brasil. Vamos lá. Percentual máximo financiável, até 90% do valor do imóvel. Beleza. Gente, já vimos o seguinte. Se a gente está falando de imóvel, provavelmente vai ser uma garantia real. Se é imóvel, não vai ser penhor. Então só pode ser ou hipoteca ou alienação fiduciária. Padrão. Forma de pagamento, beleza. Prazo máximo, beleza. Tipos de imóvel, novo ou usado. E garantia, alienação fiduciária. Então já deixou claro que a alienação fiduciária, vamos ver. A garantia informada, letra A.
concede ao devedor a propriedade do imóvel. Lógico que não. A propriedade só vai acontecer depois que o devedor pagar todas as parcelas. B. É um tipo de garantia tal como a fiança. Nem continuo. A fiança e o aval são garantias pessoais. A alienação fiduciária, que a questão já deixou claro, são garantias reais. C. Possui o mesmo teor legal da hipoteca, já que proporciona ao credor o direito de reaver o imóvel em caso de inadimplência do devedor, depois de finalizado o processo judicial. Vamos lá, segura essa aqui e vamos ver outra. D. Possibilita o credor, diferente da hipoteca, executar o bem sobre garantia sem que seja necessário recorrer ao poder judiciário, caso o devedor se torne irremediavelmente inadimplente. Sim, por quê? Porque isso aqui, o bem é do banco. Não tem o que se falar que esse bem ele vai ser de outra pessoa. O bem já é do banco. Para que eu preciso entrar na justiça para reaver um bem que já é meu? Então isso é mais facilitado. Então não vai possuir o mesmo teor legal da hipoteca. E letra E. Permite que o credor, né, e coloque imóvel em leilão público, ficando aquele obrigado a repassar à União eventuais diferenças. Não necessariamente, né, porque isso aí vai fazer parte da dívida. Então, letra D, lembrando que isso aí é alienação fiduciária e é isso aí, acabou-se. Pessoal, garantia o Sistema Financeiro Nacional, questão certa de sua prova, preste atenção nas principais diferenças, vá e vença e já era. Aulinha de carnaval encerrada, como sempre. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais!